Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos mostrar aonde está a presença de Cristo, aonde nós podemos encontrar Cristo e quais são as vantagens e quais são os benefícios daqueles que procuram a Jesus. E o nosso contexto hoje litúrgico nos mostra que todo aquele que procurava Jesus é porque tinha suas necessidades pessoais. Uns eram coxos, outros eram paralíticos, outros estavam endemoniados, ou seja, procuravam porque tinha algo que lhes tirava a paz. E nós sabemos muito bem que uma das coisas que mais nos tiram a paz é a nossa condição física, o nosso corpo. E isso faz com que nós não consigamos ter foco no amor de Deus. Quando nós temos alguma deficiência, seja espiritual ou no nosso corpo, nós não conseguimos focar no amor de Deus, em amar a Deus sobre todas as coisas. Nós passamos a valorizar muito mais o problema que nós temos do que o amor que Deus nos promete após a nossa morte carnal. E com isso, nós acabamos perdendo esse foco, essa harmonia com o amor de Deus. A questão é, o que deve ser feito para nós alcançarmos a paz interior? Então a primeira coisa, a primeira preocupação que nós temos que ter é em compreender o que é o amor e compreender que não é o nosso corpo carnal que será a parte principal, o foco da nossa salvação. O nosso corpo carnal é apenas resultado de uma herança que acabou se tornando pecaminosa, porque Deus nos fez de forma a sentirmos o mundo, a termos a oportunidade de poder desfrutar do mundo. E assim, o nosso corpo acabou tendenciando a ir para o pecado e aceitando a viver as coisas erradas. Deus nos impôs regras, como sabemos muito bem, que pecados é a desobediência às regras, e nós acabamos desobedecendo essas regras e assim absolvendo o pecado. E absolvendo o pecado, junto nós absolvemos as preocupações. Hoje nós vivemos preocupados com quase tudo nesse mundo. Às vezes coisas banais nos trazem preocupações terríveis, fazendo com que nós percamos o nosso objetivo, que é alcançar a nossa salvação, alcançar o reino dos céus. Mas Jesus, todas as vezes que era procurado por qualquer um que quisesse a sua ajuda e tivesse disposto a trilhar novos caminhos, a receber a palavra de Deus, era ajudado por Cristo. Então, todo aquele que procura Jesus é ajudado por Jesus. Mas aí vem a questão, mas hoje Jesus não está no meio de nós. No contexto da leitura de hoje, as pessoas procuravam Jesus porque Jesus era um homem e estava no meio de nós. Mas a questão também que nós temos que compreender é que, se fizermos a seguinte pergunta, Jesus morreu? Sim, Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele ainda está vivo. Ele ainda é vivo, tanto que ele pede-nos que nós possamos fazer a nossa comunhão para que assim recebamos o seu corpo, o corpo que é entregue para nós através de Deus na nossa hóstia sagrada. Então Jesus está vivo, Jesus está na nossa hóstia sagrada. Porém, vai muito além disso. A hóstia sagrada é a testificação do Deus vivo. Mas quer conversar com Deus, quer estar presente e pedir a Deus em relação aos seus problemas, faça as suas orações, porque Jesus estará ouvindo todo aquele que quer a sua ajuda, que precisa se aliviar das suas tribulações e das suas preocupações. E para isso, a gente sabe que é muito simples. Basta-nos obedecer aos mandamentos de Deus, ter fé no nosso coração e procurar vivendo o amor. Se você procura vivendo os pecados e querendo usufruir das graças de Deus para ter benefícios com isso,
isso não acontecerá na sua vida. Porque Deus quer que você o procure para praticar o amor com seus irmãos nas graças que você receber. Vou dar um exemplo para que você possa compreender. Suponhamos que você quer receber a graça de voltar a enxergar, que é a cura na sua vida, de poder enxergar novamente. Porém, o objetivo principal seu para voltar a enxergar não é para praticar o amor de Deus, mas sim por outras razões que às vezes sejam pecaminosas. Às vezes o desejo seu de voltar a enxergar é para poder olhar as mulheres, olhar os homens através dos desejos, às vezes, da carne e não da forma que Deus nos convida, que é pela prática do amor, de sermos solidários, de poder ajudar o próximo e assim por diante. E assim, como Deus conhece os nossos corações, as graças acabam não acontecendo. Porque sabe que muito além daquilo que nós queremos, há um perigo por trás dos nossos desejos. E às vezes nós não compreendemos isso e ficamos resmungando e questionando a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Tem coisas que não são boas para nós. E é claro que nós, homens, às vezes corremos atrás daquilo que nós desejamos, das graças que nós queremos, por caminhos tortuosos e pecaminosos. E até conseguimos aquilo que queremos. Porém, nós podemos perceber muito bem que o uso daquilo acaba sendo de forma errada, de forma a não aproveitar a obediência aos mandamentos de Deus, mas sim a desobediência a todas as regras que convidam a cada um de nós a viver o amor. O que nós mais podemos ver em relação a isso é principalmente em relação ao dinheiro, porque é o dinheiro que corrompe o homem porque lhe dá poder de fazer aquilo que vai além das suas capacidades. Quem não tem dinheiro, quem é simples e humilde, a gente sabe que ele não consegue ir além das suas capacidades. Se a pessoa não tem dinheiro para poder cometer pecados, ela se absterá e ficará quieta. Mas se ela tem, ela pagará para ver. Ela irá querer experimentar dos prazeres da carne. E isso acaba tirando dela a chance de receber as graças que Cristo entregou a todos aqueles que o procuraram por amor. E muitas vezes nós não recebemos a graça de Deus porque nós não procuramos por amor, mas sim por ganância, por desejos relacionados à nossa carne. No mais, vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da minha mãe, a Miriam Martins, que nos mandou: bom dia a todos os participantes do canal e que Deus derrame bênçãos sobre vocês e sobre sua família. Amém, que assim seja. Também peço aí que Deus derrame bênçãos e graças na minha família, meus pais, a minha mãe, meu pai, nos meus irmãos, nas pessoas que me rodeiam, que eu gosto muito, que têm um carinho muito grande, e que Deus possa derramar todas as graças e todas as bênçãos que eles precisam. Que o nosso evangelho de hoje possa ser presente na vida de cada um deles. Aquilo que eles pedirem a Jesus, que Jesus possa olhar por eles e atender a cada necessidade. A minha mãe também mandou: amém, Deus que abençoe meu filho, nós amamos muito você. Obrigado, minha mãe, também amo muito a senhora. Às vezes a gente tem esse pecado, né, de a gente não chegar e dizer, talvez por criação, né, mas eu creio que às vezes as pessoas não dizem, mas elas demonstram pra gente o quanto elas nos amam. Então minha mãe é a própria demonstração disso. Minha mãe é uma pessoa mais carinhosa, ela diz que gosta, apesar de não usar exatamente essas palavras de dizer eu te amo, mas minha mãe sempre mostra com gestos, sempre muito carinhosa, muito sucinta, né, nas coisas. A gente aparece na casa dela, ela sempre vem preocupada em oferecer algo para a gente comer, preocupada em dar atenção. Então minha mãe é uma bênção de pessoa. Meu pai, da mesma forma, um pouco mais reservado, um pouco mais fechado, mas a gente percebe que da mesma forma tem todo o carinho, tem todo o amor, só que é uma pessoa que talvez por criação não tenha também essa tendência de estar sempre dizendo eu te amo. E se analisarmos muito bem, é muito difícil a gente encontrar hoje em dia pessoas que têm essa demonstração de amor e carinho, de chegarem e dizerem
geralmente as pessoas mostram mais com gestos, provando às pessoas que elas estão ali prontas para ajudar, para demonstrar às pessoas que elas amam. Então minha família, graças a Deus, é uma família que demonstra amor 24 horas por dia. Se eu chegar lá hoje e falar que preciso de ajuda, seja para os meus irmãos, seja para os meus pais, eles estarão prontos para me ajudar. É claro que eles, graças a Deus, têm a sabedoria de poder ajudar da forma correta. Às vezes a gente precisa de ajuda e a ajuda às vezes não é financeira que irá nos fazer pessoas melhores. Às vezes a ajuda é em nos dar uma oportunidade de trabalho, de fazer algo para trabalhar, para alcançar aquele dinheiro. Então, os meus pais, os meus irmãos têm essa sabedoria de poder fazer com que as pessoas se esforcem para alcançarem o que precisam, que é o nosso objetivo para alcançar o reino dos céus. Se você quer alcançar o reino dos céus, você tem que fazer por merecer. E o mesmo acontece às vezes com os nossos irmãos. Se você quer receber uma graça, você tem que fazer por merecer. E a minha família está de parabéns com isso. Com saudade deles, já faz um tempo que não tenho os vistos, talvez pela correria, pela rotina do nosso dia a dia, mas os amo de todo o coração. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário Wagner, irmãos do canal. A paz esteja com todos nós, gratidão pela reflexão, obrigado pela resposta. Que Deus o abençoe e a nós todos também. Abençoada terça-feira a todos. Amém. Um grande abraço, Odete Sobral, que Deus te abençoe. A gente tem um carinho muito grande por você e que a paz esteja contigo. A Márcia Souza nos mandou: Deus seja louvado em todo momento e lugar. Amém. Que assim seja. Deus seja louvado. A Edna Penha nos mandou: boa noite, missionário Wagner, a paz esteja contigo. Oração por mim, pela minha filha Tatiana e minha família. Amém. Obrigado. Que Deus possa olhar pela nossa amiga Edna Penha, que olhe pelas necessidades da sua filha aí de encontrar um emprego, que a gente sabe que ela está procurando. Está difícil, a gente está vivendo esse momento de pandemia. Está terrível a gente às vezes conseguir oportunidades simples de fazer às vezes bicos no nosso dia a dia, porque está muito complicado, os comércios estão passando por crise, as grandes empresas estão passando por crise exatamente por causa da questão da pandemia, mas que Deus possa iluminar os caminhos dela para que ela possa alcançar uma oportunidade. E deixamos também aí as bênçãos à família da nossa amiga Edna Penha, a todos que a rodeiam, que a amam, que querem o bem dela e principalmente para aqueles que não querem o bem dela, porque essas pessoas precisam conhecer o amor de Deus para poder assim nos ajudar a trazer paz interior para todos aqueles que às vezes não conseguem lidar com essas situações. A Ninha Lima nos mandou: a paz do Senhor, meu irmão. Eu, Messia Lima, te peço socorro em oração por essas duas almas perdidas que se diz ser evangélica. Márcia Cristina dos Santos Lima e Simone dos Santos Lima. Elas não têm paz, mas que quer tirar a paz de toda a família. A luta está grande, meu irmão. Eu, Messia Lima, não sei mais como orar, nem o que fazer. Por isso te peço socorro em oração. Messia Lima, vou tentar contextualizar isso. A primeira questão que nós temos que compreender todas as pessoas têm o livre-arbítrio de Deus. Deus dá a elas o direito de fazerem suas próprias escolhas para poderem viver suas vidas. Algumas pessoas escolhem viver o amor e outras pessoas escolhem viver o pecado. E a gente sabe muito bem que haverão, a palavra nos diz, falsos profetas, haverão pessoas boas, haverão pessoas ruins, haverão pessoas simples, humildes e mansas, e assim por diante. Com toda certeza, as pessoas que nós colocaremos em oração, com toda certeza, são pessoas que escolheram, às vezes, viver algumas condições que decidiram tirar a paz daqueles que querem levar a palavra de Deus. Nós temos o contexto bíblico todo mostrando isso. Jesus Cristo perseguido às vezes por pessoas que eram dentro da igreja. Jesus praticamente foi crucificado,
foi morto, retiraram a vida de Cristo. As pessoas que fizeram isso foram pessoas de dentro da igreja, pessoas que levavam a palavra de Deus. Os mestres, as leis que perseguiam Jesus. Eram pessoas que eram para ajudar Jesus e não ajudaram. Mesmo vendo os sinais, os milagres, os prodígios, o que eles fizeram? Perseguiram Jesus até o crucificar. E tenha certeza, Mércia, isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo, vai acontecer com todos nós. Essas próprias pessoas que fazem isso, às vezes também são perseguidas. E as perseguições trazem uma amargura tão grande no coração delas, que elas acabam se tornando pessoas assim. Pessoas que não aceitam serem quebrados os seus orgulhos. Elas querem serem certas, querem aceitar que aquilo que elas acreditam ser o certo seja uma verdade absoluta na vida delas. E isso acaba trazendo transtorno para nós que somos cristãos. Agora, nós temos que ter a compreensão, como cristãos que somos, de termos a paz interior, de reconhecermos que as pessoas são diferentes e que elas agirão de formas diferentes da nossa forma de pensar e que nós não podemos perder a nossa paz por causa delas. Outro fato importante é da família. Eu sei que a questão é da família. Porém, às vezes é necessário que haja um afastamento. E o afastamento não é físico, mas sim, às vezes, de debater certas questões e assuntos que são relacionados aos desenvolvimentos que trazem brigas, que trazem conflitos. Se a pessoa, às vezes, traz um assunto que quer debater, quer falar da palavra de Deus, às vezes ignore, não fale sobre isso. Você já sabe que a pessoa tem a opinião formada, que ela tem os seus valores formados. Assim como Cristo levava a sua palavra, chegava em certos lugares, os doutores das leis queriam pegá-lo de surpresa e derrubá-lo no que ele estava dizendo. Porém, Jesus ignorava eles. E às vezes eles diziam alguma coisa, questionavam Jesus sobre alguma coisa e era direcionado através do Espírito Santo a dizer as formas corretas, como deveria agir. E por isso é importante nós termos essa oração, assumirmos o Espírito Santo na nossa vida. Então, eu aconselho a você a procurar conhecer Pentecostes, a conhecer a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que quando você esteja diante dessas pessoas, você tenha sabedoria de dizer as coisas corretas, de encontrar a paz interior, de viver a sabedoria. Às vezes, nós perdemos a nossa paz exatamente por falta de sabedoria, porque nós queremos agir por impulso e pelo desejo da carne. Nós vamos querer bater boca, discutir e vamos querer mudar o outro e transformar o coração dele de acordo com o nosso. E isso é pecado, é errado. Nós não podemos querer que o outro seja aquilo que nós somos. Cristo mostra isso para nós também no contexto bíblico a todo momento. Ele não quis mudar o coração daqueles que o mataram. Ele quis mostrar a eles que ele era o caminho, a verdade e a vida. Eles não quiseram aceitar e Jesus respeitou isso. E nós às vezes temos que respeitar o coração de certas pessoas que não querem mudar os seus caminhos. Às vezes é difícil, é da nossa família, é de dentro de casa e a gente tem a intimidade de bater boca com essas pessoas. Então, pare de bater boca com essas pessoas, pare de discutir com elas, deixe que a opinião delas sobressaia em certos momentos. Se elas falam que elas que estão certas, aceite, respeite. Esse é o melhor caminho para você encontrar a sua paz interior e viver a presença do amor de Deus. Então, é importante compreender isso. Ame-as, dê a elas o direito do amor que há dentro do seu coração, respeite elas como elas são, mas a partir do momento em que elas começam a invadir o seu território, afaste-se, mantenha-se numa distância de segurança. Não precisa de deixar de ser amigo, de abandonar como familiar, mas dê uma distância de segurança, evitando certos assuntos, evitando debater, evitando de discutir, às vezes ignorando certas questões. A pessoa entrar com um assunto que você sabe que é polêmico, mude de assunto, vá falar sobre coisas que você gosta, evite ao máximo esses assuntos. E se a pessoa te questionar por que você não quer falar sobre isso, às vezes a melhor forma de você fazer
é dizê-la que não quer conversar sobre aquilo, que é um assunto que você talvez não saiba como desenvolver e como dialogar com a pessoa. É a melhor forma, evite o máximo conflitos e discussões com pessoas dessa forma. No mais, nós vamos pedir aqui a todos vocês que estão nos assistindo hoje, pedir oração para a Márcia Cristina dos Santos Lima e Simone dos Santos Lima. Que Deus possa iluminar o coração delas, que possa mostrar a elas quem foi Jesus, o que foi Jesus, que elas possam compreender muito além do que, às vezes, o que elas formam como opinião própria. Às vezes acreditam, como os doutores das leis daquela época, que o certo é intransponível, imutável, não é possível mudar as coisas. E a gente sabe muito bem que a vinda de Cristo veio mudar muita coisa. É claro que não mudou as regras que é a prática do amor de Deus. Isso não foi nada mudado, mas veio nos apresentar o amor, mostrando que nós temos que dar perdão às pessoas. O exemplo que a gente tem ali, nítido e lindo, é o da mulher adúltera, que era para ter sido apedrejada. As leis e as regras diziam que ela tinha que ser morta. Porém, o amor de Deus vai além de todas as coisas. Jesus a perdoou e mostrou a todos que nós também somos pecadores, que nós erramos, que temos a nossa carne como a grande ferramenta de pecado. E por isso, temos que dar ao nosso irmão o mesmo direito do perdão, como nós merecemos dele o perdão. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de hoje. Deixo também aqui a Mércia Lima um grande abraço, um grande carinho. Eu tenho um respeito muito grande por você. Se eu não me engano, quase desde o início do canal você tem participado dos nossos vídeos aqui e a gente fica muito feliz com isso. A gente gosta de ver os seus comentários aqui. Você sempre está participante, atuante. Por isso nós vemos que a presença de Deus está na sua vida. É claro que nós somos como diamantes que precisam de ser lapidados. Então, alguns momentos na vida a gente precisa de, às vezes, receber alguns toques, ser lapidados em alguns pontos para poder compreender o objetivo de Deus, o objetivo de Jesus na vida de cada um de nós. No mais, um grande abraço, Mércia Lima, que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.